Olá, seja bem-vindo a mais um Move Work Podcast. Aqui é o Carlos Endrigo e antes de começar nosso podcast, quero pedir para você o seu apoio, para você se inscrever no canal. Curte, comenta, compartilha, isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais. Conto com o seu apoio, hein? E hoje vamos bater um papo com ele que é diretor de uma das maiores editoras do Brasil. Vem fazendo um trabalho extraordinário, ajudando vários escritores e escritoras a publicar seu livro. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo de hoje. Nilce, é com você, é com o Paiva, da Editorial Casa. É isso aí, Carlos Endrigo, e a Movework Podcast já está no ar. Para você que sabe muito sobre leitura, sobre livros, você é o nosso convidado super especial. E para você também que quer entrar aí nesse universo, você tem aqui um prato cheio de explicações contundentes, porque é com ele essa conversa, hein? O diretor editor-chefe, né, da Editorial Casa. Olha, gente, quanta honra. Vem para cá, Paiva, bem-vindo. Obrigado, Nilce. É uma honra para mim também fazer parte desse bate-papo, dessa conversa e particularmente é um prazer falar de livro, falar de publicação. Então, para mim, é uma diversão muito grande. E a minha vida é muito isso, né? É em volta dos livros. Vocês podem ver aqui atrás, a gente está voltando da Bienal, ainda organizando com relação ao estoque que está chegando, estava na feira. Então, é muito isso. A minha vida é em volta do livro e, para mim, é uma alegria muito grande fazer parte desse trabalho, construir histórias com pessoas que têm intenção de escrever livros. Para mim, é uma alegria trabalhar com livro e conhecimento. Uau, olha só, gente, já começou aqui entregando tudo, Bienal. Mas olha só, esse seu novo público agora, que confere, né, Paiva? Quer saber como é que foi a sua trajetória para você chegar nesse patamar? Vamos lá contar um pouquinho? É sempre muito difícil falar da gente, né? Mas, particularmente, eu venho de uma formação um pouco diferente do meio editorial. Eu sou historiador de formação, né? Fiz graduação em História, licenciatura em História, depois fui para o mestrado, e depois disso, né, no mestrado, na verdade, em que eu conheci o mundo editorial, inicialmente, o mundo editorial didático, na produção do material didático. E depois que conheci a produção do material do livro científico, do livro infantil, do livro voltado para desenvolvimento pessoal, né, livros religiosos. Então, a minha trajetória perpassa esse processo. Então, inicialmente, no processo ainda do mestrado, né, desenvolvendo a minha dissertação, eu fui convidado a participar de um projeto que era desenvolver material didático voltado para os alunos do ensino médio, e com um tema específico de história da África, que era algo que estava ainda iniciando com mais atenção no ensino médio. E a partir disso eu descobri outro mundo, né? Porque na faculdade muitas vezes a gente fica muito focado na teoria, em como você vai dar aula, em como ensinar os conceitos, mas muitas vezes você não tem uma visão ou um panorama de como é empreender na área editorial, de como é possível você empreender nessa área utilizando, né, sua formação de graduação, mesmo que seja na área de licenciatura, que é o meu caso. Daí, no mestrado, eu tive contato com esse novo horizonte, né, em que pude participar, e daí depois fui convidado a trabalhar numa outra editora, aonde sim eu consegui desenvolver mais o meu trabalho e se especializar mais, né, com pós-graduação em comunicação, e depois, já com a Editorial Casa, eu fiz uma pós-graduação em comunicação e acessibilidade, que é algo que a gente pode também falar mais adiante na nossa conversa, pensar o livro em multiformato, ou seja, ele mais acessível possível a todo público. Então, a partir disso, desenvolvi o trabalho nessa outra editora voltado para os livros científicos, literatura em geral, e passei um tempo, né, foram 3, 4 anos nessa experiência, onde eu consegui alcançar o status de editor superintendente, né? E nesse período eu já era muito pouco, era muito pequeno para mim, quando tive a oportunidade de abrir a própria editora junto com mais 2 amigos que conheci nessa trajetória, que é o Everson e a Kathleen,
e daí conseguimos abrir o Editorial Casa. Estamos aí caminhando para 4 anos do Editorial Casa. Começamos muito embrionário, ainda muito pequeno, muito devagar, um espaço muito pequeno, né? E que, dado ao trabalho que a gente conseguiu desenvolver, hoje estamos ampliando mais e mais e levando para as feiras, né, para as livrarias, o que mais gostamos, que é a publicação de livro. Gente, é sensacional, você não faz ideia. Olha só, você pode até conferir no @ lá no Instagram da Editorial Casa, o sucesso que foi a Bienal 2024 em São Paulo. E você percebeu aí, você que nos assiste, a importância de começar desde a mais tenra idade. Ele citou aí no ensino médio, né, ele já estava ali envolvido na leitura, na história, e começou ali o estudo sobre a história da África também. Ele citou isso aí na conversa, e isso foi montando esse processo dentro dessa trajetória, e olha esse patamar do Paiva, não é, Paiva? Bora desconstruir aquela coisa de levar uma conversa assim no segmento determinado segmento, e eu quero que você já deixe uma dica aqui para aquela pessoa que tem medo de encarar aí como sendo um empreendedor nessa área da literatura. Existe, quando a gente fala de editora, né, claro, existe um romantismo muito grande quando se fala em editora, e o medo também, né? Não é comum a gente receber e-mails de pessoas se apresentando com uma seriedade, a Vossa Senhoria, o senhor pode me ajudar e tal. Hoje não tem mais essa barreira tão formal com relação à tratativa entre os editores, ou até eu mesmo, quanto editor-chefe do Editorial Casa, não precisa ter essa formalidade, essa distância tão grande que eu acredito que dificulta o processo de publicação, ou até mesmo de veiculação das informações entre nós, profissionais da área, e também para as pessoas que não querem iniciar. Então, eu acredito que oficialmente precisamos conhecer esse medo de formal e romântico que existe entre a relação das pessoas que querem publicar e os profissionais da área, né? Bom, a primeira dica que eu tenho é: não tenha medo de perguntar e chamar nós do Editorial Casa, né, enfim, que vai ser a pessoa vai ser atendida por um dos profissionais da editora, onde vai conversar e entender, porque cada caso é um caso. Tem pessoas que já têm um texto que já está com uma escrita madura, e tem pessoas que ainda não têm nem texto e não sabem por onde escrever. Então, a principal dica, e é valiosa, acredito eu, que eu dou é a seguinte: entre em contato e converse. Não, a gente já tem, né, a comunicação, a conversa, ninguém vai te morder, né, para conversar. E outra, não existe pergunta boba. Muitas vezes as pessoas ficam: deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser boba, mas não existe pergunta boba, né? Você precisa de informação, estamos aqui para levar informação de como é o processo de construção, ou de como é o processo de editoração, de você realizar o seu sonho, porque muitas vezes as pessoas ficam presas em medo de realizar o seu próprio sonho, que é publicar um livro. Muito bem, e aí tem a questão do legado, né? Mas aí a pessoa fica: puxa, mas eu deveria ter feito e não fiz, porque tem essas barreiras. E é bom a gente pontuar aqui, Paiva, em relação a esse acesso que ela tem até a você como o editor-chefe. Ok, é aberto para comunicação, para esclarecimento, porém não é de qualquer jeito. Tem um procedimento, tem um processo que você precisa seguir para que você tenha ótimos resultados. Muita gente confunde: de qualquer forma eu tenho acesso, então eu posso a qualquer hora, a qualquer momento fazer de qualquer jeito. Não funciona dessa forma. Bem isso. Inclusive, tem uma citação muito interessante de um escritor que escreve sobre livros, sobre a história dos livros. Ele diz mais ou menos o seguinte: antes do sucesso, é preciso a competência da escrita, né, a calma de rever o seu escrito. Mas com relação ao processo de comunicação mesmo com a editora,
Você pode entrar em contato com os meios de comunicação da editora, mandar uma mensagem no Instagram, tem vários WhatsApps dos editores comerciais, e tem lá também, lá no editorial, no Instagram do Editorial Casa, né, @Editorial Tá Casa. passando aí na tela, né? Isso. E lá você consegue ter contato com alguém, aonde vamos reservar um espaço, um tempo, né, para uma reunião, e é uma conversa preliminar, sem nenhum tipo de compromisso, e na grande maioria, extremamente descontraída, assim como nós estamos conversando aqui, uma conversa tranquila, aonde o primeiro passo que o editor vai ter é compreender qual que é a ideia, qual que é a intenção da pessoa que está escrevendo ou que pretende escrever, né? Se a pessoa já tem um escrito, seja ele completo ou ainda na sua fase pela metade ali, já temos material para fazer uma apreciação, já é possível fazer um projeto de publicação, onde, a partir da apreciação, vamos montar diretrizes do que é preciso fazer naquele texto, como que a gente pode publicar aquele texto, e assim a gente vai encontrar uma linha, né, aonde a pessoa que quer publicar o livro fique feliz e tenha suas expectativas atendidas. Mas, não tenho nada escrito. Poxa, temos um departamento onde você pode ter uma mentoria de escrita, olha que maravilha, onde você vai ter curso de escrita. Não sei nada. Pois bem, tem professores, tem editores e professores aqui do Editorial Casa, onde vai te ajudar, né, do começo ao fim, da elaboração do texto, né, de como você pode se encontrar na sua escrita. Às vezes, a pessoa não sabe o que eu vou escrever, como que eu vou escrever, qual abordagem eu preciso empreender no meu texto. E muitas vezes o autor ele precisa também se encontrar em sua escrita. Às vezes ele não gosta de biografia, mas gosta de romance. Às vezes ele gosta de poesia, mas não gosta de ficção literária, ou não gosta de leituras ou de escritas de horror. Então, assim, isso depende muito de caso a caso. Aí voltamos novamente, né, Nilson, no nosso primeiro ponto. A comunicação é muito importante, o diálogo, né, as perguntas são muito importantes nesse processo de comunicação inicial. Exatamente, muito bem colocado aí. Agora, a pergunta que não quer calar. Esses livros que estão aí com você agora vão ser entregues? Qual é o processo que está aí acontecendo? É isso mesmo, tem um monte de livro aqui e ainda tem outras caixas espalhadas pela editora, que são livros que vieram na gráfica para entregar para os autores, para abastecer as livrarias, e partes deles também estavam na Bienal, ou grande parte dos livros estavam na Bienal, estão retornando aqui para a editora, e a gente precisa colocar ele nos espaços de venda, nas livrarias parceiras, né? Fica uma parte do estoque aqui na editora também para atender a venda dos e-commerce, e e-commerce significa Amazon.com, Sim. lojas americanas, né, Submarino, esses espaços de vendas online, do livro físico que a gente vai distribuir. Então, você tem a possibilidade de publicar o seu livro e ter os livros nas livrarias parceiras e também com vendas nos e-commerce. Então, por exemplo, atendemos rede, né, aqui no Brasil, livros que vão para a Argentina, para o Chile, para Portugal, onde temos bastante autores, inclusive. Então, temos uma capilaridade da logística na entrega dos livros, né? E isso é muito importante, né, Nilson? Porque não adianta a gente publicar um livro e deixar ele guardado na gaveta. Nada. Então, não faz sentido. O livro ele precisa estar na livraria, ele precisa ser divulgado, ele precisa ter uma visibilidade mínima. Porque, veja bem, de acordo com as pesquisas, por dia é publicado 12 livros, né, no Brasil. Caramba, então, veja bem, pouco. Tudo isso, né, é publicado por dia, e você não tem um auxílio de uma editora onde vai ter a divulgação mínima do livro, que é estar na livraria, que é estar no e-commerce, que é fazer o lançamento, que é participar de feiras de livros. Se você não consegue ter esse apoio mínimo para a divulgação do livro, você, infelizmente, vai ser só mais um grão de areia na praia. Então, é importante que as pessoas que também têm intenção de publicar tenham isso em mente. Né? Qual é o objetivo da sua publicação? Você quer divulgar, quer levar o seu escrito para contribuir com outras pessoas, quer vender, quer ganhar dinheiro, né? Também é uma possibilidade óbvia. Então, isso deve ser levado muito em consideração. Qual o objetivo que o autor tem com o livro? E isso é muito importante também. Porque muitas vezes o autor ele não quer divulgar, ele só quer publicar um livro para distribuir entre as famílias e amigos, e está tudo bem.
Mas se você tem a pretensão de colocar o seu livro nas livrarias, divulgar nos espaços, enfim, mostrar para o mundo o seu livro, é importante levar isso em consideração, de que a editora ela precisa ter essa preocupação. E essa mentoria vocês fazem muito antes da pessoa começar a sua carreira enquanto escritor ou escritora. Agora, Paiva, acontece muito também, aí uma pergunta, tá? Na verdade, de alguém escrever, finalizar e tal, já está na fase ali de divulgação, você já distribuiu para várias plataformas, até físicas também, e a pessoa se arrepende, não gostei e agora eu quero mudar alguma coisa aqui no meu livro. Acontece, e como é que você lida com essa situação? Isso acontece, e assim, acontece em todas as editoras, Nilson, de que muitas vezes acontece no processo de publicação e nesse livro, talvez vamos colocar hipoteticamente um livro científico. A pessoa publicou algo e recentemente, 2, 3 meses, passou a publicação, houve uma alteração significativa nos conceitos ou no conhecimento de que ela está publicando, ela quer alterar, quer atualizar. Isso é possível, sim. Aí a gente entra no conceito de reedição e segunda edição do livro. Então, o livro ele vai ser reeditado, né? E daí vai acontecer um novo registro da obra. E esse registro significa que a gente vai registrar junto à Câmara Brasileira do Livro e à Biblioteca Nacional, com o ISBN e a ficha catalográfica, que são os registros primordiais da obra de publicação, seria mais ou menos o CPF, onde vai estar registrado que aquela obra ela é uma reedição e uma segunda edição. Isso significa que existe uma obra com conteúdo semelhante àquele antes e que essa obra atual ela foi alterada. E daí, claro, é muito importante também nesse processo de quando for publicar a segunda edição, o autor mencionar que aquela obra ela está sendo alterada devido a alguns acontecimentos, ou, por exemplo, aconteceu problemas jurídicos, e isso também pode acontecer, por exemplo, talvez numa biografia, onde alguém que é relatado na biografia se sente lesado e por problemas outros jurídicos, pede para tirar o nome. Então, isso também é um caso onde a pessoa precisa reeditar o livro. E isso é um trâmite comum, né, que acontece, e na grande maioria acontece mais em livros científicos, onde ocorrem reedições, edições ampliadas, onde, na verdade, muitas vezes também não acontece nem a mudança do conteúdo, mas o prolongamento dele, ou a inserção de um pós-fácil, onde há uma consideração de alguém que pesquisa aquilo. Então, assim, há uma infinidade de situações onde o livro ele pode ser alterado e reposto no mercado com essa alteração. Mas é importante que é preciso seguir os trâmites jurídicos aonde obedeça às diretrizes da Biblioteca Nacional, da Câmara Brasileira do Livro, né, para ele estar em dia e ser comercializado sem nenhum tipo de problema. Que legal, olha que seriedade, gente, que a Editorial Casa está aqui, escancarando as ideias, o procedimento, todo o processo para você publicar a sua obra. Tá, gente? Não é assim, de qualquer jeito. E você precisa se destacar nesse mercado, prestando atenção em cada detalhe para que você cresça, para que a sua marca seja mostrada. E Paiva, alguns estudos apontam também uma parte, 50% e um pouco mais de leitores que sabe que para terem sucesso, né, para progredirem na sua vida, é preciso que haja leitura, que ele leve a sério a sua carreira. Como que você vê isso? E tem caído muito assim o universo de leitores diante do advento da internet? Como que você vê nessa coisa de muita informação pela internet? Nilson, eu acho que assim, essa é uma pergunta, duas perguntas maravilhosas, assim, que eu me sinto muito feliz em poder responder. Bom, a primeira é o seguinte: para você escrever um livro, você precisa ler muito. Se eu vou escrever uma ficção, por exemplo, sobre Curitiba, eu preciso ler muito e saber Curitiba. Eu preciso entender Curitiba. Se eu for falar sobre física quântica na minha escrita, eu preciso entender e saber o que é física quântica.
Então, o leitor, ou melhor, o escritor que não é leitor, dificilmente vai ter sucesso. É a primeira situação. É diferente de eu falar que o escritor ele tem dificuldade de escrever, onde ele pode recorrer a ajudas. Bom, por exemplo, a ajuda de uma mentoria de escrita que o editorial Casa disponibiliza. Uhum. Mas agora, você não saber minimamente sobre o assunto que você vai escrever, aí fica difícil. O escritor, se for falar sobre um romance, ele vai ter que escrever e colocar em palavras um sentimento que ele precisa ter, que ele precisa compreender minimamente, né? Inclusive, um dos mandamentos da escrita é que, se for escrever uma ficção, a primeira pessoa a se emocionar precisa ser o autor. E aí também entra alguns paradigmas que dificilmente um leitor vai conseguir se emocionar ou vai conseguir compreender tudo aquilo, ou com maior exatidão, o que o autor pretende colocar no texto. Então, veja bem, há uma expectativa do autor e da autora na escrita, e também há um efeito da escrita, que o autor e a autora estão entendendo no texto, onde vai ser sentido lá no leitor e na leitora. Então, é preciso que aquilo tenha sentimento, que tenha empatia e que tenha muita leitura sobre o assunto. Porque, repito, dificilmente um escritor que escreve sem saber o que está escrevendo, dificilmente tem sucesso. Então, isso é muito importante. Agora, com relação à atualidade, de que possivelmente, e aí dizendo também sobre a juventude, e não só sobre a juventude, mas como a população em geral teria diminuído o espaço de leitura, eu acredito, e daí tomando muitas pesquisas como ponto de partida, que não é uma verdade. Muito pelo contrário, a população está lendo e está lendo muito. Isso! Né? Um dos grandes exemplos é a gente observar, no período pandemia até hoje, o mercado editorial teve uma dilatação de 17%. Né? E isso, sobretudo no mercado de venda de livros online. Não significa que é um livro digital, que é o que também vou falar em seguida. Mas o mercado editorial, ele vem crescendo muito, tá? E aí voltamos também para a pergunta. A população não está lendo, ela está lendo muito, seja nas redes sociais, seja no formato digital, ou seja no livro físico, tá? Então a população ela está lendo muito, ela não deixa de ler. E outro mito, né? Eu vou falando e vou entrando em detalhes. Fique né? à vontade. Outro mito mesmo. Outro mito que acompanha também essa questão de que a atualidade não está lendo muito por exemplo, dito, na década de 50 ou na década de 40, a população lia muito mais. E na verdade, um mito. Né? O acesso ao livro, o acesso à informação era muito mais difícil. Né? Querendo ou não, na década de 40, e trazendo para o espaço, né, do nosso país, no Brasil, na década de 40, pegar para ler um livro, ou ter acesso a um livro, era não difícil. era um acesso para todo mundo. Não era um espaço tão democrático como hoje. Hoje, você tendo acesso ao seu smartphone, você consegue ter a leitura de inúmeros livros digitais. Então, de alguma forma, de 50 até hoje, houve uma democratização do acesso à leitura muito grande. E aí também estamos falando do incentivo governamental, enfim, com o advento da internet, isso favoreceu muito. Então, isso acaba mostrando que a atualidade tem muito mais acesso, claro, mas ela está lendo muito mais do que, por exemplo, nos anos 2000, nos anos 50. Né? Isso é muito importante. Agora, com relação ao livro físico e ao livro digital, também há essa mítica, também há essa situação, essa questão que sempre levantam a respeito do domínio do livro digital em relação ao livro impresso. Particularmente, eu acredito que essa seja uma questão geracional, onde ainda preferimos muito mais, e de acordo com pesquisa também, 87% das vendas ainda é de livro físico. Então, o livro digital ele tem um acesso, ou tem um recorte no mercado editorial, no mercado livreiro, ainda muito pequeno. Né? As pessoas, e particularmente eu sou uma dessas,
aonde prefere o livro físico, aonde gosta de ter o material, manusear o livro, e, claro, alguns não, mas outros sim, riscar o livro, né, colocar a sua observação ali na borda. Né? Riscar e colocar a observação na borda é possível no digital, mas ainda assim é um espaço onde é um pouco distante e, de acordo com as estimativas de vendas do mercado livreiro, o mundo digital ele ainda é uma fatia muito pequena. Né? Isso mostra que o livro ele está muito vivo, o livro físico ele está muito vivo, está muito forte, e acredito que vai acompanhar e não vai ter essa situação onde o livro digital vai sobrepor ao livro físico, acredito que no mínimo aí pelos próximos 20 anos. Isso daí é uma opinião minha, tá, Nilson? Mas acredito que o livro ainda esteja vivo. E essa situação é muito semelhante a quando aconteceu com o surgimento da televisão em relação ao rádio. Vai ser a morte do rádio. Não, né? Hoje a gente vê que o rádio ele ainda continua, a TV tem seu espaço e na verdade, a gente está vendo, né, atualmente, aí, nos últimos anos, um crescimento ou um retorno da força do rádio, por exemplo, com os podcasts. Né? Isso é muito interessante também pensar. O espaço do rádio, o espaço do áudio não morreu e está ainda muito forte, ganhando mais espaço ainda, e a televisão está também com seu espaço. Eu acredito que o livro físico ele vai continuar ainda tendo um bom recorte dos interesses do público, assim como também o livro digital, claro, vai crescer. O interesse pelo livro físico vai crescer. Vai crescer, mas livro digital, e se tratando no digital, a gente corre um grande risco de ir perdendo aí espaço, né? A gente vê toda a briga aí de política, mas isso é outra coisa, né? Então, você falou tudo, destacou a importância de você ler bastante, você ser um ótimo escritor e ter sucesso na sua carreira. Mas você não tem que deixar com que os obstáculos no meio desse processo, dessa caminhada, parem você. Às vezes as pessoas encontram algumas dificuldades na comunicação, de adquirir o seu livro, já quer parar, já quer... eu vou entrar com advogado porque não deu certo do jeito que eu queria. Muitas vezes está faltando só um pouquinho de entendimento, porque você é novo aí nesse mercado e vai dar muito certo. Você não tem que desistir, viu? Escritor aí que está entrando nesse mercado. E enquanto leitor, olha, gente, eu fiquei assim, achei louvável estar ali junto na Bienal. A quantidade de jovens, na sua maioria ali buscando livros muito bons. E por isso agora eu quero que você destaque um pouco sobre comunicação e acessibilidade. O que o povo tem procurado mais? Maravilha. Bom, esse é um tema que para nós, no Editorial Casa, nos coloca pouco em destaque. Né? Trabalhar com livro acessível no Brasil hoje já é um recorte muito pequeno de profissionais que têm essa abertura para o público. Né? E o Editorial Casa se destaca mais ainda por ser uma editora que trabalha com Libras, Braille, audiodescrição e pictograma para crianças com espectro do autismo. Então, veja bem, são a maior possibilidade possível de acessibilidade ou de comunicação do nosso conhecimento para todas as pessoas possíveis. Né? Então, isso é muito importante dizer que é preciso ter um investimento, obviamente, na tecnologia para isso, mas é importante muito cuidado, porque a gente está trabalhando com a divulgação do conhecimento e a adaptação, né, ao grande público desse conhecimento. Então, por exemplo, os nossos livros infantis têm a possibilidade de todos ser com braille, todos ser com audiodescrição, com libras e também com pictogramas. O pictogramas é o menos conhecido de todos, que corresponde a pequenas plaquetas dos desenhos que correspondem ao texto que está no livro. Então, a criança que tem a dificuldade de leitura, né, do espectro do autismo, vai conseguir, através das plaquetas, que são pedagogicamente elaboradas, não é simplesmente, né, colocado lá no livro, tem um fundamento pedagógico muito elaborado nesse processo de construção do livro, do programa, que é importante levar em consideração. Né? E hoje, aí, com o advento da internet, tem inúmeros aplicativos, mas que não levam em consideração essa configuração pedagógica, onde a criança vai conseguir, de fato, compreender
o que está no texto, né, as informações que estão no texto. Então, o Editorial Casa tem essa disponibilidade, tem essa abertura, e todos esses formatos de livros acessíveis a gente coloca, né, como multiformato, que é um conceito onde Portugal, que é um país que está muito à frente a nós, o Brasil, em relação à acessibilidade, já vem divulgando há um tempo. Então, a pós-graduação em comunicação em que eu realizei, em comunicação acessível, é justamente para trazer, né, de fora, sobretudo de Portugal, onde foi o local do estudo, esse tipo de tecnologia, esse tipo de acessibilidade. Então, é muito importante levar em consideração essa expertise que, infelizmente, não tem no Brasil uma outra editora que faça. Tem instituições que façam a impressão dos livros acessíveis, mas que elaboram o material acessível desde a construção e a publicação do livro, não tem no Brasil, e tenho orgulho de dizer que somos os únicos. Uau, olha que informação interessante. Agora, eu não sei se você quer falar sobre o que eu vou perguntar agora. Em relação ao investimento, difere de um gênero para outro? É bom a gente colocar, porque tem muita gente aí ansiosa aí, querendo entrar nesse caminho. Isso é muito importante também, e é um dos aspectos que muitas vezes as pessoas ficam com medo de perguntar, né? O Editorial Casa, ele investe na grande parte da publicação do livro, sim. Nosso formato de publicação é o formato coparticipativo. Isso significa que o autor ele tem um menor investimento ali no processo de publicação e comercialização do livro, e esse investimento significa o processo de revisão, diagramação, registro, criação da capa. Se é um livro infantil, com a construção e criação das ilustrações, caso o autor ainda não tenha, né, essas ilustrações. Então, é o processo de feitura do livro. Isso sim, o autor ele tem o peso, né? Mas o Editorial Casa coloca no mercado e faz o maior investimento, que é colocar os livros nas livrarias, transportar o livro para as livrarias, participar de eventos como a Bienal do Livro. A Bienal do Livro, né, um parênteses, é a maior feira de livro da América Latina. Então, veja bem, é um espaço muito importante e que, particularmente, como estamos falando de investimento, não é barato para a editora estar lá. Então, para o autor que está iniciando no processo de publicação, fazer parte, participar, ter o seu livro vendido num espaço desse, é muito importante. Então, a editora faz maior investimento nesse processo de comercialização, logística, marketing do livro. E, claro, né, a editora também faz o pagamento dos direitos autorais com relação à vendagem dos livros. Então, tem os royalties, né, que a gente fala, os registros autorais, o RA, que a gente também comumente aborda. Mas, para o autor, quanto que é para publicar? Não tem um valor X delimitado ou valor tabelado. Queria eu, porque daí seria muito mais fácil. Chegaria, passaria o valor, pronto. Né? Mas cada caso é um caso, né? Tem pessoas que vêm com um texto extremamente já polido, não vai precisar fazer uma revisão tão complexa, né? E há pessoas que chegam ainda com material ainda com necessidade de fazer um polimento, de ter uma revisão, de ter um cuidado maior. Então, os valores, eles dependem. Claro, tem livros que são maiores, tem livros menores. Para fechar esse nosso mega bate-papo, olha, extraordinário, muito especial. Não quero dizer que os outros episódios não sejam, mas falar em livro, leitura, né? É melhor falar livros, porque é uma editorial. Então, é Editorial Casa, é uma editora que tem a sua marca espalhada pelo Brasil. Aqui com o chefe, né, da Editorial Casa, um dos chefes. Está sendo um bate-papo bem importante. Para fechar, vamos falar os seus contatos. Como é que a pessoa faz para entrar em contato com você diretamente? Boa. Diretamente vocês podem me encontrar no Instagram, Paiva Editor, no Instagram, tá? Paiva.editor. Você pode me chamar nas redes oficiais do Editorial Casa, que é @editorialcasa. Né? Você vai encontrar lá no Instagram, no Facebook, enfim, todas as redes sociais. Caso não encontre no meu particular, pode me chamar lá da editora, que o pessoal do marketing direciona a comunicação e você pode falar comigo diretamente, né? Não tem problema nenhum, pode me chamar.
podemos falar de publicação de livro, se você tem alguma ideia, enfim, todas as informações que batemos esse papo aqui, de se comunicar e ter acessibilidade na comunicação, enfim, você consegue se comunicar comigo e é possível também se comunicar com qualquer editor comercial, os profissionais aqui do Editorial Casa. Certamente vão ser bem atendidos e ouvidos, que é importante a comunicação, a escuta e a comunicação é importante nesse processo de caminhada desde o desenvolvimento ou do recebimento das informações de como é possível publicar um livro. Então, acho que é isso, Nilson. Que legal! Você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, Paiva? Fique à vontade. Olha, eu sempre digo que publicar um livro é uma forma de se tornar imortal. Então, você que queira registrar algo que aconteceu na sua vida, contar a história de alguém, registrar um conhecimento, ou registrar uma história infantil que sempre teve interesse de fazer e nunca teve coragem. Então, uma forma de se tornar imortal é publicando um livro. Não deixe, não tenha medo, tenha coragem de conversar e além de ter essa possibilidade de se tornar imortal, escrever é um ato de coragem, um ato de coragem, de resistência, mas sobretudo de coragem, porque quando você escreve, mostra o que você está escrevendo, você está mostrando o seu eu mais íntimo. Então tenha coragem de fazer todo esse processo, que eu tenho certeza que no final é gratificante. E para mim, particularmente, é uma alegria poder ter essa possibilidade de fazer parte na vida das pessoas, de realizar sonhos, de colocar livros e disponibilizar um mundo, conhecimento. Então fico aguardando o seu contato para a gente se comunicar e depois de uma publicação do livro sempre surgem grandes amizades, viu? É isso aí. Eu quero super agradecer, viu, por você ter aceitado o convite, ter aberto um espaço na sua agenda, muito importante aqui para a Moviwork Podcast. E você que nos acompanha até agora, que está assistindo depois, seja qualquer que seja o momento, ou é uma gravação, gente. Eu estou achando que eu estou ao vivo, é o costume. Mas você que nos assiste aí, é muito bem-vindo sempre a estar conosco. Não esqueça de compartilhar essa mega conversa aqui, viu? E fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.